Dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós, para aproveitarmos? Posso orar? Por favor. Pai querido, nosso Deus está nos céus, mais um encontro contigo, mais um estudo, que nós possamos entender e compreender a Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor fala conosco, usando a Tua serva Daiane, que o Espírito Santo usa ela conforme Teu querer, a Tua vontade, que tudo que nós formos estudar para a honra e glória de Ti, Senhor. Obrigado por esse momento, agradecemos porque não haja merecimento em nós, mas somente Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, amém. Ontem nós estudamos sobre a ordem que Jesus nos deu, na realidade que ele deu para os discípulos dele, mas que nós nos colocamos no lugar. E aquela ordem dada por Jesus, ela contempla várias ações. E a primeira dessas ações contempladas nessa ordem de Jesus é ir. E uma das lições que nós podemos tirar para a nossa vida é que não há como fazer a vontade de Jesus e permanecer estagnado no mesmo lugar. É preciso sair, é preciso ir. Mas para onde? E nós conseguimos saber também por meio da palavra, quando nós estudamos a palavra. E na mesma ordem que Jesus deu para ir, Jesus falou para onde eles deveriam ir. E o relato bíblico falou ontem, que nós estudamos ontem, falou que os discípulos deveriam ir por todas as nações, para todos os lugares e falar com todas as pessoas que pudessem, porque o evangelho contempla todos. Não pode haver nenhuma barreira, nem barreira étnica, nem barreira racial, nenhuma barreira deve atrapalhar essa ordem de ir a todas as nações. Mas nós devemos ir para todas as nações para fazer o quê? Os discípulos deveriam ir a todas as nações para fazer o quê? E o relato bíblico fala, Jesus fala para aqueles discípulos que eles deveriam fazer discípulos. Aquilo que Jesus havia feito com eles era o que eles deveriam fazer com outros. E o maior exemplo que nós temos de como se deve fazer discípulos é o exemplo de Jesus. Nós devemos conviver com as pessoas que nós queremos discipular. Nós devemos passar tempo com elas, ter paciência com elas e amá-las a tal ponto que independente do que precisamos passar, nós devemos encarar com coragem para ajudar na salvação dessas pessoas, assim como o Mestre fez com seus discípulos. E o que aqueles discípulos deveriam fazer? O que eles deveriam fazer? E Jesus ele fala para aqueles discípulos em Mateus 28 que a primeira coisa que eles deveriam fazer era levar as pessoas a crer no Messias, a crer nele, e levar essas pessoas a demonstrar publicamente essa crença por meio do batismo. Por isso que Jesus falou, vão a todo mundo batizando-as. Então, uma das coisas que aqueles discípulos deveriam fazer era fazer discípulos e ajudar aquelas pessoas a demonstrar publicamente que criam no Salvador. E além de auxiliá-las a se entregar a Jesus, aqueles discípulos deveriam estar dispostos a ensinar todas as coisas que Jesus lhes havia ordenado, todas as coisas, sem omitir nada, sem escolher o que haveria de ser ensinado ou não. Aqueles discípulos deveriam ensinar todas as coisas e eles deveriam fazer tudo aquilo mantendo em mente que Jesus ia estar com eles em todos os momentos, em todos os dias até o final dos tempos. E essa é a ordem para nós. Isso é o que Jesus pede para nós. Jesus está pedindo para nós irmos
Não há como nós permanecermos no mesmo lugar, não há como a gente permanecer no nosso mundinho, quietinho, sem conversar com ninguém, sem proclamar as boas novas. Hoje nós estamos em uma era em que a individualidade tem sido ressaltada. Eu quero ficar sozinho. Eu gosto de ficar comigo mesmo. Eu tenho ouvido muito sobre isso. Mas Jesus está nos mandando ir. Ir por todos os lugares, para todos os lugares, falar com todas as pessoas que nós pudermos, para nós fazermos discípulos, para nós cativarmos essas pessoas, para nós ensinarmos essas pessoas, para convivermos com essas pessoas e para amar essas pessoas, a tal ponto de fazermos o que for necessário para ajudar na salvação dessas pessoas. Nós temos que levar essas pessoas a crer em Jesus, a demonstrar publicamente que elas creem em Jesus por meio do batismo e a ensinar essas pessoas que todas as coisas que Jesus está nos ensinando, todas as coisas que Ele nos ensinou. E nós devemos fazer isso, mantendo na nossa mente que Jesus está ao nosso lado, que Ele vai permanecer ao nosso lado em todos os dias da nossa vida, até o final dos tempos. Queridos, durante esses 108 dias, nós estivemos refletindo sobre a vida de Jesus por meio do estudo dos 4 evangelhos. Nós não estudamos tudo, porque o meu objetivo era fazer esse caminhar por esses evangelhos e refletir sobre a morte de Jesus na Semana Santa. Por isso que nós não estudamos tudo. Só que aquilo que nós estudamos sobre a vida de Jesus foi suficiente para começarmos a conhecer sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus. E o que nós conhecemos até aqui fortaleceu a nossa fé. E a fim de que o quadro completo da vida e ministério de Jesus pudesse ser revelado e pudesse ser preservado para as gerações futuras, o Espírito Santo conduziu e capacitou esses 4 homens para preservar um registro da narrativa do Evangelho, escrito a partir do ponto de vista de cada um, que interessava a cada um. Cada evangelho foi guiado por um objetivo diferente. E nós podemos estudar durante todos esses dias um pouco e ter um vislumbre de como foi a vida do nosso mestre. Não é à toa que a vida de Jesus é contada nos 4 evangelhos, com objetivos diferentes, com propósitos diferentes, mas todas levando para a mesma ênfase, que é ajudar as pessoas a conhecer Jesus e a crer que Ele veio a este mundo para nos salvar. Os evangelhos de Marcos e de Mateus e Lucas, por exemplo, apresentam Jesus com a ênfase em seu papel como filho do homem. Já os relatos de Marcos e João enfatizam a sua verdadeira divindade e apontam Jesus como filho de Deus. E uma característica distinta no Evangelho de Mateus que eu queria ressaltar só como um exemplo é o seu registro íntegro dos sermões e dos outros discursos do Salvador. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o grande mestre, como aquele que nós temos que sentar e ouvir, aquele que nós temos que tirar tempo para ouvir os seus conselhos. Mateus escreveu especificamente para os judeus, quer judeus cristãos ou não. Ele queria confirmar a fé dos judeus crentes e ele queria converter aqueles que não eram crentes a crer em Jesus como o Messias da profecia. E hoje eu quero convidar vocês para ler o último trecho do relato de João. O livro de Mateus termina com a grande comissão, com aquilo que nós estudamos ontem. O livro de Marcos e de Lucas termina falando sobre a ascensão de Jesus, que nós vamos estudar depois de amanhã. E o livro de João termina com um testemunho muito especial daquele que era chamado como discípulo amado. Vamos ler João capítulo 21, versículos 24 e 25. Olha o que diz esse relato. João, ele fala sobre
sobre a comissão que Jesus havia dado àqueles discípulos e sobre aquela repreensão que Jesus havia feito para Pedro, que estava preocupado com seu irmão, se João ia passar por todas aquelas coisas que ele iria passar, irmão na fé, não que João fosse irmão de Pedro. E então o relato de João termina da seguinte forma, versículo 24, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João, o discípulo amado, escreveu as boas novas sobre Jesus para ajudar as pessoas a crer no Messias. E por isso que todos os milagres de Jesus, João chama de sinais. E todos esses sinais registrados por ele foram escritos com um único objetivo: levar as pessoas a crer em Jesus. A crer em Jesus. E ele termina esse relato falando o seguinte, que nem tudo foi escrito, nem tudo foi relatado. E que ele pensava que se todas as coisas que Jesus fez fossem relatadas, que nem no mundo inteiro caberiam todos os livros que seriam escritos sobre os relatos de Jesus, sobre aquilo que Jesus havia feito. E eu quero ler um pensamento aqui, um comentário de um rabi que se chamava Ben Zakkai. E ele escreveu o seguinte: se o céu inteiro fosse pergaminho e todas as árvores canas de escrever e tinta todo o mar, isso não seria suficiente para consignar por escrito a sabedoria que eu aprendi com o meu mestre. Olha que relato interessante. E esse pensamento desse rabi é o que deu inspiração para aquele hino que nós cantamos, que se chama Sublime Amor. Queridos, todas essas coisas que nós estudamos sobre Jesus, eles representam uma parte da vida de Jesus, representam uma pequena parte de tudo aquilo que ele veio fazer nesse mundo. Só que tudo aquilo que nós vimos e tudo aquilo que está relatado é suficiente para nos levar a crer. Nem tudo foi relatado, mas tudo que foi relatado é suficiente para nos levar a crer. Os 4 evangelhos, eles apresentam a narrativa sobre a ressurreição de Jesus e sobre a aparição de Jesus para todos os discípulos. Jesus se revelou para os seus discípulos. E ao lermos esses evangelhos, Jesus também se revela a nós. E as sucessivas aparições de Jesus após a sua ressurreição, elas tinham o propósito de convencer os seus discípulos e convencer os outros crentes da realidade da ressurreição e dar-lhes a oportunidade de se familiarizarem com o Mestre em seu corpo glorificado e ainda permitir que Jesus os preparasse para a tarefa de proclamar as boas novas de salvação para o mundo. E é por isso que nós precisamos estudar os relatos contidos nos evangelhos. Nós precisamos estudar para crermos em um Salvador que ressuscitou. Nós precisamos nos familiarizar com o nosso Mestre e nós precisamos compreender que Ele está nos preparando para a missão de proclamar as boas novas do Evangelho ao mundo inteiro. Jesus está convidando eu e você para ser um discípulo e continuar aprendendo diariamente com Ele. E foi essa certeza dos discípulos em sua ressurreição, essa certeza de que Ele havia ressuscitado e que
Ele estava vivo, que atribuiu convicção à mensagem dos apóstolos quando eles saíram para proclamar as boas novas. Eles falaram dessa certeza repetidas vezes em palavras carregadas de poder, inspiradas pelo Espírito Santo. E é essa certeza que tem que nos impulsionar a cumprir o nosso chamado também. Nós precisamos continuar estudando a palavra para estarmos convictos do nosso chamado para falar quantas vezes for necessário a todas as pessoas que tivermos a oportunidade que Jesus veio a este mundo em forma humana, que ele morreu para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado, mas que ele ressuscitou e que agora ele está no céu, intercedendo por cada um de nós, mas que um dia ele vai voltar para nos buscar. E hoje eu quero te fazer um convite especial. Nem todos vocês estiveram conosco durante esses 108 dias estudando sobre a vida de Jesus, mas eu tenho certeza que aquilo que você estudou foi suficiente para te lembrar e para te convencer do amor de Jesus por você e para te convencer de que Ele está fazendo um chamado para você. E eu tenho um convite especial para você continuar. Hoje nós encerramos, entre aspas, encerramos essa parte sobre a vida de Jesus, mas agora nós vamos continuar estudando sobre os discípulos de Jesus. Nós vamos continuar aprendendo sobre os discípulos, aprendendo sobre a vida desses discípulos, para que nós também nos coloquemos no lugar desses discípulos e tenhamos coragem de fazer tudo aquilo que eles fizeram naquela época. E nós estamos sendo convidados a permanecer ao lado do nosso mestre, a continuar aprendendo com ele. E eu quero te fazer esse convite especial para continuar aqui todos os dias aprendendo com Jesus, todos os dias aprendendo da palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, para nós buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, para assim como aqueles discípulos pregaram o evangelho naquela época, nós também tenhamos esse poder para levar o evangelho a todas as pessoas, a todas as nações, para levar essas pessoas a conhecer o mestre que transformou a minha e a sua vida. Você aceita esse convite? Você aceita esse chamado para ser um discípulo, um apóstolo de Jesus? Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude em todos os momentos e que nos ajude a permanecer ao lado dele, aprendendo diariamente com ele para cumprirmos a parte que nos corresponde. Vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, porque durante esses 108 dias o Senhor se revelou a nós, Pai, por meio da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. O Senhor deixou o seu trono de glória para vir a esse mundo, nascer como um bebê, se desenvolver como uma criança. Senhor, o Senhor sofreu, o Senhor escolheu 12 pessoas improváveis para discipular. E o Senhor nos ensinou lições preciosas para a nossa vida, lições que nós precisamos permanecer ao teu lado para aprender como aqueles discípulos, para desenvolver a nossa fé em ti e para compreendermos que o Senhor tem um chamado especial para nós, Pai. E nós te louvamos por isso. Senhor, nós somos como aqueles discípulos, nós não somos ninguém. Nós não somos nada, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós temos dificuldade de crer, mesmo o Senhor se revelando tantas vezes para nós. Muitas vezes nós temos dificuldade de crer nas tuas palavras, mas nós estamos aqui, Senhor, aceitando o teu chamado para ser teus discípulos e continuar aprendendo contigo dia após dia, Senhor. Nós estamos aqui, gratos por tudo que o Senhor já fez em nossa vida, gratos por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, mas nós te imploramos, Senhor, continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. E tudo isso nós pedimos e nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, foi um prazer estar nesse 108º dia com vocês. E nós vamos continuar. E nessa nova série agora, que vai se chamar Atos dos Discípulos, Atos dos Apóstolos, porque nós vamos estudar o livro de Atos, nós teremos alguns convidados especiais para estar contribuindo conosco sobre
as aprendizagens dessas pessoas também. E amanhã nós vamos ter um convidado muito especial que se chama Gilson. Ele é um pastor e ele tem uma experiência muito interessante sobre o estudo da palavra de Deus. E eu quero convidar todos vocês para estarem conosco amanhã às 5 da manhã, para nós continuarmos nos enchendo da palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou encerrar aqui no Instagram, vou continuar um pouquinho aqui com o pessoal no Meet, mas continuem. Se você ainda não me segue, clique em seguir para você acompanhar todos os vídeos. Todos os vídeos da série que nós conseguimos gravar estão disponíveis no YouTube. Qualquer coisa me manda uma mensagem para eu te enviar. Mas continue. Nós precisamos aprender com o nosso mestre e nós precisamos nos preparar para a missão que ele tem para nós aqui nessa terra, para que ele volte logo. Que Deus abençoe a todos um ótimo dia. Tchau, tchau.